chévere, muy encantado acá de estar con ustedes. Se podría complementar, yo estoy in también, ¿no? Me encanta todo el proceso de esta semana. Conte conmigo en compartir un poco de información, de conocimiento, para hacer también una charla acá bastante interactiva, Andrés. Muchas gracias por esto, ¿no? Por la oportunidad. Ya voy a hablar acá, entonces voy a hacer compartir mi pantalla. Perfecto. Creo que todos pueden mirar mi pantalla ahora, ¿sí? Este día de hoy es muy importante, ¿no? Para el Grupo Réditos y para nosotros también acá de Google Cloud, para poder hacer una discusión de algo tan importante que es un proceso de innovación como tal. Y cuando hablamos de mindset, ¿no? Pensando o que es un mindset, es un poco de la cultura, un poco de la forma como nosotros estamos trabajando para llevar adelante una transformación digital, un proceso de innovación. Para nosotros, o sea, para Grupo Réditos y también para sus clientes. Y un contexto que me gustaría de brindar, yo tenía comentado, na verdade Andrés empezó, yo soy Renato Nobre, yo soy brasileño, ¿no? Me quedo acá en São Paulo, yo estoy aproximadamente 2 años en Google Cloud, pero tengo trabajado con innovación desde un proceso de enfoque de la parte de design, design sprint, ¿no? Do pensamento de diseño, la parte de modelo de negocio, además juntando esto con la tecnología de la nube, que, por ejemplo, llevamos al mercado. Yo tengo algunas extensiones sobre gamification, sobre medios de comunicación social, sobre liderazgo. Yo fui un coautor de un libro que se llama Business Model U. Yo tengo maestro académico y también trabajé como profesor de modelo de negocio y design en 5 años acá en la Universidad de Brasil. Y acá tengo dos hijas y procuro también platicar skateboarding como una forma de complementar la vida profesional, ¿no? Y un poco que me gustaría también de añadir en nuestro contexto del día de hoy es que lo que mueve la innovación no son las respuestas, sí son las preguntas, ¿no? Entonces, una primera pregunta, una primera inquietud que me lleva a cabo de compartir acá con ustedes es, ¿cuáles son los elementos del mindset, ¿no? De esta forma de pensar para llevar una innovación adelante, ¿no? Y acá estamos hablando de innovación y una innovación ¿no? De manera digital, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a procurar a contestar acá junto con ustedes es cuáles son estos elementos y traer algunos ejemplos del mercado y algunos ejemplos dentro de Google, cómo fomentamos estos elementos de este mindset, ¿no? El primer punto que gustaría de comentar con ustedes, que la innovación no es un evento. Ou seja, não é que vamos a criar algo distinto, mejorar um processo solo uma vez por um período. Não, porque estamos acostumbrados a levar adelante processos ou manejar processos de pagos, de cobranças, de marketing, não? E as empresas, o mercado corporativo se empezó como um par de anos, como 5 6 anos, a levar este contexto de manejar processos para o processo de inovação. Então, por exemplo, em Grupo Réditos, há o processo de inovação que se chama Liga In, não? Então, muito chévere, felicitações por esto, porque eu estou, como comentei antes, 22 anos no mercado de tecnologia, pelos últimos 10 anos, acompanhando e suportando projetos de inovação e também a estruturação que tenha, por exemplo, quais são os melhores processos, criação de innovation labs, de corporate ventures dentro de nossos clientes. Então, o conceito criado de Liga In, para mim, é realmente incrível. É uma forma de platicar esta frase que está acá. Ou seja, a inovação não é um evento esporádico, e sim é um processo de maneira contínua.
Y si tomamos en cuenta que el contexto de la innovación, acostumbramos también a hablar que es la creación de un futuro deseable. O sea, estoy en un contexto en el día de hoy, en el estado de hoy, en el estado acá actual, tengo un conjunto de fuerzas externas que yo no controlo como compañía. Y nuestros clientes también no controlan como compañía, que son las necesidades de los clientes, las tendencias, las incertidumbres del mercado, la economía, cómo pasamos o aún pasando el tema de COVID, la tecnología, ¿no? Que va se modernizando continuamente, la competencia que existe. Esto me forza a hacer un cambio, a innovar. Y este cambio de la innovación es sobre negocios y también sobre cultura, porque por más que hablamos de inteligencia artificial para automatizar distintos tipos de tareas, tenemos personas consumindo tecnología o personas pensando en tecnología para otras personas. Y este estado futuro se vai, por exemplo, a mensurar reporte financeiro de grupo réditos, é só pensar que sempre um aumento de ingresso, uma redução de custo, uma mitigação de risco e também, por que não, um impacto social. Então, este tipo de cambio, en 2020, Google Cloud hecho, junto con Oxford Economics, una búsqueda en Latinoamérica sobre dónde estás más o menos este tipo de contexto, este tipo de innovaciones de la creación de este estado futuro. Parte de estos respondentes de esta encuesta es incrementar la eficiencia operativa, resolver problemas de panorama general del mercado, mantenerse al día a los competidores y mejorar el compromiso de la productividad de los empleados. Si los colaboradores internos son tan importantes como clientes internos, ¿no? Y también ser un líder en la industria. Y si pensamos cuál es una clasificación que existe para los tipos de cambios que se puede hacer, posso cambiar la tecnología como base, pero posso levar eficiência operativa a ser mais com menos recurso, posso fazer uma forma distinta de fazer um compromisso com o meu cliente e posso pensar em modelo de negócio. Ou seja, se estou no dia de hoje, estou criando este estado futuro, é importante quando estou a inovar por processo e considerar a inovação como um processo, como vai operar de maneira distinta, o que vai ser melhor neste cambio, não? Que risco e problema estamos quedando resuelto? E como vamos a medir este projeto de inovação? Alguns projetos são mais simples, mais sencillos de conseguir monitorear um aumento de ingressos, e alguns outros projetos não são tão simples assim, não? E mais ou menos esta imagem mostra um pouco no início do projeto de inovação, no, é um pouco caótico, não? Em inglês se chama este fuzzy front-end. Significa conseguir compreender que há distintas incertidumbres e el reto ou el foco das pessoas que estão bajo este projeto, esto como se llama squads, este grupo multidisciplinar de inovação, tienes que compreender que o início é bastante caótico, não? Então, mesmo a forma de mensurar um projeto de inovação, tenho que saber mensurar avanços, saber mensurar como monitorear esta redução desta incertidumbre, não? Porque a velocidade, o foco em si é reduzir esta incertidumbre e trazer claridade para este projeto de inovação. E há uma classificação, não? Hecha por distintos autores. Que são estas incertidumbres, não? Tecnológicas, será que existe uma tecnologia que vai brindar o que necessito? Uma incertidumbre de mercado regulatório, ou seja, posso fazer isto no mercado que estou, ou estou em mercado financeiro e necessito uma regulação, ou estou no mercado de saúde que necessito um controle específico, não? A consequência, sempre quando criamos algo, vai ter uma consequência para o mercado e para a companhia, ou seja, que tipo de adaptação uma área de serviço ao cliente vai ter que trabalhar de maneira conjunta quando levar este novo produto ao mercado. Social e política, aceitação, legitimidade do tempo. Vamos ter o tempo necessário para levar isto adelante.
E aí eu tomei acá uma que considero todas são importantes a mapear, pero esta parte de aceptação, ou seja, mi cliente realmente necessita de esto ou é mais uma ideia interna? Então, esta inovação, este novo produto, esta nova empresa, por exemplo, tienes que ter uma parte de legitimidade. E por que este mindset de inovação é importante? Ou compreender que tipo de inovação estamos falando, ou que tipo de incertidumbre estamos falando, porque isto me apoia, me ajuda as pessoas de Grupo Réditos a compreender o melhor caminho para reduzir esta incertidumbre. E como falamos antes sobre tipos de inovação, há também uma classificação bastante interessante. Há inovação de produtos, há inovação de processos, há inovação organizacional, ou seja, como estamos armando nossos equipos para levar adelante. Ou seja, em caso de Google, tem, por exemplo, o projeto que se chama 20%. Tomo gente que está trabalhando em termos de levar adelante novas ideias e novos produtos. Uma parte de suporte de marketing, ventas e pós-ventas. E, por que não, inovar em modelo de negócio, encontrar novos canais, novas linhas de ingresso, por exemplo, com uma subscrição e não necessariamente uma comercialização one shot de um produto. A participação do ecossistema. Posso fazer um Open Innovation, creio que vocês também estão a platicar, e nos involucrar como parte deste processo é também um cambio de experiências neste sentido, não? Que é algo mais aberto que no mercado, academicamente, este se chama de Open Innovation. Uma abordagem, um ponto de vista talvez não tão claro, não tão adoptado no mercado corporativo, se chama causation e effectuation. Causation é buscar um destino fijo, um destino B, e efetuação é pensar com base na informação que tenho e com base em que eu conosco quais são os distintos tipos de cenários que posso trabalhar. Ao invés de ter um cenário fijo, como de um ponto A hasta um ponto B, posso sair de um ponto A para B1, B2, B3, B4. Ou seja, a inovação per se deveria mesclar um pouco de objetivos fijos e também a parte de objetivos não tão fijos de pensar em cenários, não como se chama uma inovação top-down ou uma inovação bottom-up. E o grado de inovação se chama incremental e disruptivo. Incremental é criar algo sobre que lá existe. Disruptivo é criar algo que não existe em grupos réditos ou, por exemplo, que não existe no mercado. Pero um ponto de vista interessante da disrupção é cambiar o comportamento de meu cliente e muitas vezes criar um novo ecossistema, ou seja, darle chance para outras empresas surgir. Então, por exemplo, de Google, Play Store, a parte de Play Store de Apple, na verdade foi um câmbio de fomentar a criação de empresas de juegos, ¿no? Y también Grupo Réditos en 2010 está muy en el inicio sobre esta parte de juegos. Entonces, innovación disruptiva es cambiar el comportamiento del cliente, del mercado y también fomentar la creación de empresas dentro de un ecosistema. Dentro de Google, estes incrementales disruptivas llamamos esto de 10%, y 10x, o por 10 por, ¿no? 10 veces más. O sea, al revés de mejorar algo incremental, ponemos nosotros como mindset para nuestros productos internos y también para los productos finales o los productos de nuestros clientes, que el proyecto sea 10x, que el proceso possa mejorar algo 10 veces más. Y este concepto, algumas vezes também chamado de moonshot, ¿no? Ou seja, hasta conseguir chegar na luna, ¿no? É este encontro de identificar uma grande oportunidade, um grande problema. Por exemplo, o projeto de Waymo, que é um coche autônomo que está trabalhando Alphabet. Alphabet, na verdade, Google é parte de Alphabet. Não é o coche autônomo operado por la tecnologia per se. Na verdade, é reduzir a quantidade de acidentes de coche de erros humanos, principalmente nos Estados Unidos, quando se começou este projeto.
¿no? Y llevar a cabo también adelante proyectos necesariamente de salud para mejorar la salud de un conjunto de personas que tenían diabetes. O sea, es pensar que un gran problema que tienes una aplicación global, ¿cómo posso levar uma solução radical junto com uma tecnologia que se vai evolucionar para quedar este tema? Então, involucro depois a vocês a ingressarem neste website x.company, que é nosso laboratório master de inovação dentro de Google, não, dentro de Alphabet, perdão. Então, isto é algo bastante interessante para pensar e escutar o que é este 10X Mindset, não? Y así como ustedes, nosotros o todos los empleados de todas las empresas necesitan hacer una cartera de innovación, un portafolio. Tienes que mezclar proyectos de corto plazo con proyectos de largo plazo. Muchas veces la forma de mensurar los proyectos más incrementales, que tengo más certidumbre, possa ser distinto de los proyectos de más grande incertidumbre de ingresar, por ejemplo, en un mercado que Grupo Réditos aún no tenía participado. Entonces, en inglés se llama explore and exploit, ¿no? En portugués o en español es explorar y explorar, pero explorar opciones existentes hoy o pensar en crecimientos distintos para 2, para 3. Antiguamente se pensaba para 10 años, pero el proceso de planeación estratégica está cada vez más corto, ¿no? Para cada tipo de incertidumbre, incluso hay una forma de abordar la innovación. O sea, cuando tengo menos incertidumbre, mis etapas y puntos de decisión son más fijos, ¿no? Pero cuanto más grande la incertidumbre de distintos tipos, como teníamos visto antes, vou utilizar o processo de design, o processo de Lean Startup, o processo assim como vocês levam a cabo em Ligain, de la incubação. Isto academicamente se chama um learning plan, um plano de aprendizagem contínuo para lograr este sucesso que significa reduzir as incertidumbres, não? E há distintos tipos de frames de inovação. Google tiene uno, Grupo Réditos tiene su Liga In, que com suas distintas fases, grande parte de estos são mensurados ou são linearizados como um funil, como podemos mirar acá. Porque tomar a cabo ou levar adelante como um processo, como tinham comentado, me permite a medirlo, não? Claro, tenho acá um exemplo de dois autores cuántos distintos tipos de KPIs, así como estoy, ingresos por tipo de cliente o reducción de costo de distribución de un servicio, ¿no? Pero medir la entrada, medir el proceso de innovación y medir la salida de esos proyectos de innovación, puedo añadir distintas dimensiones como finanzas, perspectiva de cliente, recursos, time to market, por ejemplo, de levar a cabo distintos proyectos de Grupo Retos al mercado, qué tipo de aprendizaje estoy siendo hecho, ¿no? Porque innovación es un proceso de co-creación, es un proceso de llevar adelante creación de conocimiento y este conocimiento debe se mantener, ¿no? En la organización. Entonces, innovación también es un proceso de creación de conocimiento. E um pouco de vista de nosso portafolio dentro de Google, ¿no? Desde quando se começou a parte de búsqueda, que se continua, ¿no? Se foram criados distintos tipos de inovações a largo de los años, ¿no? Y mismo Google Cloud, la parte de la organización que yo estoy trabajando hoy, es una innovación, porque gran parte de los recursos tecnológicos que llevamos al mercado se fue utilizado internamente por Google para levar a cabo, por exemplo, uma quantidade gigante de dados, ¿no? Então, tenho que tomar em conta um conjunto de aplicações modernizadas que possam escalar para bilhões de pessoas, ¿no? E a parte de la análise de estos dados. Então, a provocação ou o ponto acá é dentro do grupo Réditos que se começou com foco. Esse foi ampliando sua segmentação de mercado. Como posso mensurar ou como posso descrever em Grupo Réditos este portafolio de inovação de produtos? Pero, además de produtos, é um portafolio de inovação que se chama Corporate Ventures, muitas vezes, ¿no? Por exemplo, dentro de Google,
Así como existe el grupo Réditos, existe el grupo Alphabet, que es dueño de Google, y Google tiene distintas empresas, y yo estoy parte de Google Cloud, ¿no? Pero, como tenía comentado, este Google X es un laboratorio y hay otras empresas, Google Ventures, que hace funding para startups, Verity, que está más añadido a la parte de salud, DeepMind, que es nuestro máster del grupo de inteligencia artificial, ¿no? Waymo, que es la parte de lo coche autónomo. Entonces, es solo vamos acá a imaginar que hay distintas empresas dentro del grupo Alphabet y todos procuramos llevar adelante este mindset de la innovación disruptiva. Es pensar 10x y no necesariamente pensar 10%, ¿no? Y una forma, un ejemplo acá de nosotros, así como ustedes tienen este de LigaIn, ¿no? Tenemos dos tipos de proyectos para fomentar las ideas, la creación de nuevos productos y servicios, que se llama 20%. Yo hago parte de un 20% alrededor de este tema de innovación internamente dentro de Google Cloud, pero existe una área 120, o sea, es una incubadora interna. Es las personas que pasaron por este 20% de este proyecto, de este proceso, podem participar de uma incubadora haciendo uma suscrição em termos de passar 6 meses ou mais, 100% do tempo dedicado a este projeto, 20%. Gmail se surgiu de esto, ¿no? Este Google Cards que está no sistema operativo também surgiu de esto. Nosotros internamente temos um website de generar memes, para também que o processo possa ser uma cultura também este profissional e uma cultura de diversão, não? E tem um conjunto de exemplos, não? Desta área 120, de que esta forma de fomentar o desenvolvimento interno. Então, há produtos que estão em desenvolvimento como esto Tables, ¿no? Que tables.area120.google.com, que ustedes podem manejar, que vai se transformar provavelmente num produto de Google Cloud, ¿no? Y esto Stack, que es una idea de poder categorizar documentos con base en inteligencia artificial. Entonces, es como fomento los propios empleados de Google a llevar adelante nuevos productos, ¿no? Es una forma, así como tienes en LinkedIn, la parte de innovación descentralizada, ¿no? Pero independiente del contexto, es sobre outcome driven innovation, ¿no? Porque, por ejemplo, la misión que tiene la empresa Google desde el inicio es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y si tomamos en cuenta acá este círculo que se llama Golden Circle del autor Simon Sinek, es pensar en lo por qué, en el cómo, en el qué. O sea, todo que Google está haciendo, todo que Grupo Red está haciendo, tiene un porqué, apalancar algo de nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo what, que es la parte o qué, es solo una forma de entregar su misión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión de Grupo Réditos tienes hoy? ¿O cuál es la misión de cada producto? ¿Y cuál es este por qué que los clientes están comprando de ustedes y no pensando que los servicios podrían ser de la competencia, ¿no? Entonces, el primer elemento del mindset que hablamos hasta ahora, innovación como proceso, es pensar 10x, ¿no? Entonces, el llevar a cabo LigaIn como un proceso de un ciclo continuo, ¿no? Que tiene sus valores, tiene sus pilares, ¿no? Y acá compartimos un poco de nuestra visión, de nuestra plática, así como ustedes también tienen. Pero el punto adicional, tal vez, añadir esta parte de la innovación disruptiva 10x. No es necesariamente la tecnología emergente disruptiva, pero el mindset de cómo utilizar una tecnología para pensar después. Irse a la segunda parte no es sobre un evento, es sobre ser digital, porque en el inicio hablamos, transformación digital. Antes del digital existe la transformación, ¿correcto? ¿Y qué es ser digital? Acá yo tomé la libertad de mezclar dos conceptos. Uno que se llama business model, modelo de negocio, que tienes una herramienta en el mercado. Yo conozco el autor principal, participé del proceso, Business Model Canvas, que es esta forma de describir un modelo de negocio en 4 grandes partes: segmentación de clientes, relación con clientes, canales, flujo de ingresos, una propuesta de valor
para entregar esta propuesta de valor para distintos clientes, tienes un conjunto de actividades claves, recursos claves, parceros clave y estructura de costo. E tomei adelante um conceito de organizações exponenciais. É um conceito que se tomou um par de anos atrás. Por quê? Porque era um modelo de negócio para que possa ser exponencial. Tienes estes elementos. Resolver um problema de muitas pessoas, de muita gente, para que este novo produto seja um modelo de negócio sustentável para a organização. Não? Que tenha uma comunidade de fãs bastante grande, não? Que possa suportar em canais digitais. O propósito que se adapta a muitas pessoas. Pero o processo de levar adelante este produto no mercado, tienes que ter escalabilidade. Los procesos tienen que ser ágiles, ¿no? Se habla de Scrum, se habla de Agile, o se habla de Design Sprint, con una forma de centrar a las personas, pero entregar proyectos de manera ligera, y una parte central de los datos, ¿no? De los algoritmos de inteligencia artificial, está siempre en la parte clave de este proceso de innovación. Sócios inusuales. ¿Por qué no hacer una competición? Porque, na verdade, o que pode ser um competidor de Grupo Réditos pode ser um competidor, ou seja, pode ser algo que me apalanca chegar a um outro segmento de mercado e a ser um braço estendido de Grupo Réditos e não necessariamente uma competência, não? E que também os custos possam ser dinâmicos, que possam ser variáveis, não, por exemplo, ter custos fijos. E nesta mesma encuesta que tinha comentado no início, não? Mira que interessante, os sistemas, os ecossistemas empresariais digitais respondem ao valor empresarial. Acá, neste contexto desta encuesta de final do ano passado, há um termo acá, há uma divisão mais alrededor de compromisso do cliente, reputação da marca, capacidade de automatizar operações, inovação exitosa. Em 3 anos, todos estes elementos para respaldar este valor empresarial sustentable ao longo do tempo, todos vão ter o mesmo valor, não? Então, pensar que de maneira digital tenho que suportar todos estes pilares, não? E uma forma de dizer, um exemplo de dizer que é um processo digital, não? O que é um processo exponencial. Em tecnologia se habla de elasticidade, se habla de escalabilidade. Por exemplo, hoje, um exemplo acá de nós, depois vocês poderão compartilhar de vocês, há novas aplicações de Google que têm mais de 1 bilhão de usuários. Ou seja, cada ajuste que vou fazer, tenho que pensar que vou impactar em la vida de 1 bilhão de pessoas, no mínimo. E a tecnologia tienes que suportar esta escalabilidade, esta performance. Então, pensar de maneira digital é pensar em isto. Porque quando pensamos em estratégia de negócio, depois pensamos digital, depois pensamos dados. No, na verdade, cada vez mais estamos mirando no mercado e platicando também internamente, provavelmente você também, que cada elemento deste mindset, na verdade, se vão caminhando juntos, se nascem planeação estratégica de maneira digital ao mesmo tempo, não? E aí a encuesta a ser hecha, a reflexão a ser hecha, qual é o seu portafólio de digital? Não? Acá eu trouxe nosso exemplo, há um conjunto de ferramentas que estão disponíveis como uma plataforma para criar coisas. Ou seja, se vou criar uma nova aplicação, se vou criar um novo produto dentro do grupo Réditos, em uma parte lá de Gana, uma parte específica. Qual é a arquitetura de referência? Não é um termo que se habla em tecnologia. Que tenho à minha disposição para o próprio equipo que estás em liga em levar adelante uma experimentação com baixo custo. ¿No? Entonces, este es un ejemplo que todo proyecto de innovación tiene un portafolio digital. Entonces, lo segundo elemento es pensar que la innovación como proceso, como tiene comentado antes, lo pensamiento después y pensar desde el cero digital. ¿Por qué? Porque digital que va a me apalancar un business model y este business model para ser exponencial tienes que tener canales digitales internos e de alcance ao cliente, que podem ser próprios ou de terceiros, que podem ser seus parceiros clave em seu business model. E não necessariamente cada inovação que vocês vão levar adelante é só um modelo de negócio.
porque la parte de hacer prototipos no va a ser solo prototipos de productos, pero prototipos de modelos de negocio. Lo tercer elemento que considero acá es sobre datos. Todas las empresas comentan, me gustaría cambiar y ser una empresa con una cultura data-driven, o sea, las decisiones direccionadas a datos. Ahí queríamos profundizar un poco sobre qué es ser data-driven, ¿no? Porque hay una explosión gigante de datos, ¿no? Que ustedes están generando, que los clientes de ustedes están generando, y que el mundo está generando. Pero ¿cómo tomar provecho de esto, ¿no? Entonces, cuando aplicamos el concepto de inteligencia artificial, que es mirar los datos y encontrar patrones, tenemos distintos tipos de datos. Datos de imágenes, datos de video, como estás acá, el coche en la calle, ônibus e todo esto. Eu posso tomar esta informação de maneira online para levar adelante um novo produto de Grupo Réditos. Na parte de idioma, de tradução, posso fazer negócios com dados de outros países. Posso utilizar dados de conversações humanas, não? Por bots, por robôs, de uma forma mais inteligente. E uma parte de tablos, de que hablamos de dados estruturados. Então, posso utilizar os dados para trazer insights. E estes insights tienes que ser, como se llamamos, accionables. O sea, tengo que pegar estos datos y alinear este proceso dentro de mi proceso de tomada de decisiones. Entonces, algunos ejemplos de mantenimiento que se hace por inspecciones aéreas con drones, comprensión de documentos, imágenes médicas, controlar un proceso de fabricación con precisión, una gestión de contenido en la empresa, por ejemplo, de news, o ustedes mismos están monitoreando para uso próprio o sentimento da marca na internet, não? Descobrir produtos físicos por imagens, automatizações de almacenes, não? Análises geológicas, por exemplo, ou mesmo a segurança de um trabalhador. E aí tomamos em conta que esta inteligência artificial que já foi treinada por Google ou que pode ser treinada com dados próprios de grupos Réditos, pode melhorar processos internos, e pode melhorar processos de seus clientes, ou seja, levar adelante esta inteligência artificial para criar novos produtos para grupos Réditos. Ou seja, tomar em conta que a inteligência artificial hoje não é um segredo, na verdade é uma forma de implementar a parte accionável de los dados, não? Un ejemplo de esto que se llama Auto Machine Learning. Entonces, los sistemas, la tecnología comprende este patrón de algo de pasado y hace la predicción de algo de futuro sin necesidad de conocer ciencia de datos, ¿no? De tener un equipo muy grande alrededor de esto. Y puedo utilizar para predecir una nueva compra de mi cliente, para predecir el churn, que es la salida de un cliente de mi base de datos, predecir el mantenimiento de un equipaje, predecir fraude ou predecir no-show, por exemplo, em clínicas de saúde, ou algo que vai receber uma grande quantidade de pessoas, ou vuelos, por exemplo. Como posso levar adelante esta predição de no-show? Então, é sobre predição, é sobre um cálculo de inferência, como recomendar produtos, como segmentar clientes. Então, quando se habla de dados e habla de muitos clientes, de algo masivo, tenho que segmentá-los, porque cada segmentação por dados e não uma segmentação clássica, por exemplo, de uma distribuição de um território, de uma empresa que se chama de produtos de consumo, não? Tenho que fazer segmentações de dados. Tendo que detectar anomalias, como, por exemplo, tinha comentado sobre fraude. Esta transação que está se passando tem algo distinto do patrão. E a fonte destes dados são dados estruturados e não estruturados. Dados próprios de grupos Réditos, que se chama First Party Data, dados próprios do cliente, pero dados também que são de terceiros que podem enriquecer esta base de dados. Então, estes distintos modelos que existem de algoritmos, na verdade, estão cada vez mais como falei antes, que é levar adelante a inovação alrededor de que o algoritmo vai pensar e decidir por você para elegir e acelerar o processo de inovação. Pero a forma de consumir este dado também se habla de uma API, Application Program Interface, não? Então, se habla de Open Banking em distintos países em Latinoamérica. Então,
cómo estoy consumiendo estos datos, además de la utilización de inteligencia artificial. Pensar em dados deste mindset é pensar que posso monetizar estes dados por distintos canais. Open Banking foi uma primeira forma, um primeiro mercado, não? Pero há Open Insurance, há Open de los distintos mercados que vocês estão a ingressar ou que já estão trabalhando, de buscar estas informações, anonimizá-las e, de repente, monetizar para outros tipos de segmentação. Não? E utilizar os dados significa não que eu penso que vos pensa, não? Então, contra dados, costumo dizer que não há argumentos. Ou seja, utilizar dados para levar adelante projetos de inovação ou matar uma ideia, não? E não necessariamente só opiniões, não? E um exemplo acá hecho por Unilever, que tomava em conta uma campanha em rede social de Twitter e Instagram, e as pessoas por hashtags tomavam fotos e a inteligência artificial de maneira online tomava uma informação, por exemplo, as colores de los cookies, as colores foi em Europa acá um tipo de dulce e um pouco também a parte da emoção das pessoas que estavam utilizando esta campanha. E esta mensagem automaticamente se cambiava em uma mensagem específica em YouTube. ¿No? O sea, ¿cómo que posso hacer una campaña con base en informaciones de los propios clientes? Entonces, los clientes quedaban como co-creadores de la campaña com base em uso de computação visual para compreender o que os clientes estavam buscando, não? Então, terceiro elemento, pensar em dados. E o último elemento que vamos a levar adelante deste mindset é sobre pessoas, não? Esta frase acá deste fundador de Revlon, na fábrica produzimos cosméticos, em las tiendas vendemos esperança. O que é isto? Não é sobre produtos, é sobre ajudar o cliente a se quedar melhor. E este se quedar melhor, dentro de Google, chamamos isto de jornada crítica do usuário. Todos os produtos dos que vamos a desenvolver, eu tenho acesso acá em Brasil, do que as pessoas estão desenvolvendo nos Estados Unidos e em distintas partes do mundo, não? Quem é que este usuário está tentando lograr, quais são as tarefas para lograr cada objetivo e que contexto isto se passa, não? Então, e um pouco que falava sobre esperança nos cosméticos, temos sempre que pensar, independente se é B2C ou B2B, de negócio para negócio ou de negócio para cliente consumidor final, é interessante, é importante pensar quais são os objetivos funcionais, sociais e emocionais que cada cliente do grupo Réditos tem quando vocês estão pensando em um novo produto, um novo serviço, uma nova companhia, não? Por quê? Porque para os objetivos mais importantes, se vai identificar quais são as tarefas e como que dar esta tarefa de maneira mais simples, de maneira mais sencilla para o seu usuário. Então, é pensar que, ao largo de todo o projeto de inovação, para quem é? E que problemas estão quedando resolvidos? E como hacemos a vida desta pessoa mais simples e eliminando as barreiras, não? E quando estamos pensando em fazê-los mais simples, por exemplo, como os dados, temos que ser data-driven, temos que mensurar continuamente. E como os produtos são digitais, consigo fazer estas mensurações por cada uso de cada solução digital. Ou seja, por exemplo, acá ao lado direito, temos este de Google Classroom. Como nosso equipo de desenvolvimento de produto leva adelante as tarefas. Os clientes estão conseguindo lograr o que é interessante para um professor e para um estudante, não? Então, este é um passo bastante importante. Mensurar, mensurar e mensurar. E mensuro isto com os dados, para incluso pensar se levou adelante uma nova inovação. E se de grupo Réditos estamos falando de uma solução B2C, ou seja, su modelo de negócio, uma proposta de valor para um objetivo funcional, social e emocional. Google tem soluções como este de búsqueda de YouTube, pero Google também tem soluções que se chamam deste B2B, assim como o grupo Réditos, não? Então, tenho que pensar que mi produto, mi modelo de negócio deve apalancar o modelo de negócio de mi cliente. Como aporta meu cliente a reduzir custos com a nuvem, por exemplo? Como posso utilizar a inteligência artificial
para Grupo Réditos diversificar sus líneas de ingressos, ¿no? ¿Cómo posso ayudar Grupo Réditos a utilizar inteligência artificial para segmentar y predizer el comportamiento de clientes, ¿no? Entonces, en cada contexto, tenemos que pensar cómo, eres una pregunta, cómo llevo algo para mejorar algo, ¿no? Para mejorar un contexto específico de su cliente, sea entonces B2C, personas, o sea B2B. Pero siempre del lado de la empresa hay personas que tienen sus también logros sociales y emocionales para llevar adelante. Pero un otro punto específico, no es sobre productos, no es sobre soluciones, es sobre ecosistema. ¿Por qué? Empezamos con la visión de producto. Tengo que pensar que el cliente va a ser soportado no solo por soluciones de Google, no solo por soluciones de grupos réditos, ¿no? Tenemos que pensar que ser una plataforma, ser algo que conecte personas. Por ejemplo, YouTube conecta personas queriendo producir contenido y las personas que quieren consumir contenido. Ser una plataforma, no necesariamente tecnológica, ¿no? Es conectar distintos segmentos de clientes e que possa fomentar esta vista mais importante que se chama esto de ecosistema, uma aplicação de ecosistema no setor financeiro é a parte de Open Banking, ¿no? De compartilhar informação para ter benefício. Benefício para o usuário final provavelmente seria reduzir uma taxa de interesse, algo dentro de um préstamo hipotecário, por exemplo, ¿no? Entonces, lo más importante no es la idea, no es el producto que va a llevar adelante, pero cómo este producto fomenta la vista de ecosistema, ¿no? Y si pensamos ¿no? en produtos y ecosistemas, un grupo ya tienes un ecosistema per se. ¿Y cómo levo esto como comprensión a un cliente final? Seja empresa ou seja B2C, um pouco desta cadena, desta interconexão. E a tecnologia hoje permite intercambiar informações entre as distintas empresas. Ou seja, pensar ecossistema ao mesmo tempo que estou pensando em dados, ao mesmo tempo que estou pensando em inovação como processo e TENEX, não? E uma forma de prototipar. Vocês já escutaram o termo MVP, Produto Mínimo Viável. Acá em Google também utilizamos MVM, Modelo Mínimo Viável, porque todo projeto sempre abarcamos, em todos os produtos sempre abarcamos a parte de Machine Learning, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, não? E nossa forma de levar adelante a jornada crítica do usuário es este que están acá en estos bloques, son nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Desde el momento que estoy definiendo mi OKR, que se llama Object Key Results, desde la compañía hasta yo acá en Brasil, en caso de producto, queremos lograr o qué en el mercado. Voy a crear un concepto específico de este producto y hasta llegar un proceso de llevar una idea adelante en el mercado. Entonces, por ejemplo, cuando estamos desarrollando algo nuevo, ¿cómo levamos un prototipo en el mercado? ¿No? Para el mercado, por ejemplo, empresarial. Llamamos estos de dog food. Antes de que vos possa, por ejemplo, utilizar Gmail, una nueva versión, nosotros ya estamos utilizando un par de meses antes, ¿no? Que se llama dog food, o sea, es comer de la propia comida. Y después se cambia para alfa, beta, y después el producto está completamente disponible. O sea, cuanto más temprano levar para el mercado, mejor va a ser este feedback de este desarrollo, ¿no? Y ahí después hacer esta mensuración constante para hacer innovaciones incrementales y después hacer también innovaciones disruptivas, ¿no? Y acá un ejemplo de Google Glass, que se fue creado para parte de consumidores, pero no se logró un éxito y llevó adelante para parte de Google Glass for Enterprise, o sea, equipajes, mensuraciones médicos, empresas aeronaves. O sea, es interesante manejar empresas que necesitan de sus operadores a trabajar y tener el consumo de la información en los eyeglasses, ¿no? Y entonces, pensando que siempre también estamos dibujando y prototipando algo de manera digital. No necesariamente sí una línea de código y llevar adelante algo que se possa criar consenso para prototipar y reducir la incertidumbre que teníamos hablado antes, ¿no? Entonces, estos son los 4 elementos que consideramos interesantes y importantes para esto. Pero está faltando uno,
que engloba todos estes, ¿no? Que reforce todos estes, que é a parte de cultura. Se estamos falando de cambiar um mindset, identificar quais são estes 4 elementos desse mindset. Pero a cultura, a inovação não se pode forçar, se pode criar, como neste evento de ustedes, uma forma de fomentar a inovação, uma forma de intercambiar aprendizagem entre empresas e entre colaboradores, não? Entonces, les felicito porque este es un rito, un ritual extremadamente importante, porque la innovación no es centralizada. La innovación es una parte descentralizada, centralizada es top-down, es bottom-up, ¿no? Y llevar como pilar de innovación y los pilares de la estrategia del negocio es la parte que es importante. Porque en este ejemplo acá, para cerrar, las personas, la cultura, vai apoiar em distintas fases, como criar esta atmosfera, ou como reduzir, ou como involucrar as pessoas para participarem, elegir as ideias, não é ter, como falamos, iniciativas pelo acabativas, como levar uma ideia adelante, prototipando este de maneira constante, não? E há estudos que falam de las distintas formas de fomentar a inovação, ¿no? Entonces, hay estos símbolos como este evento, ¿no? Hay una estructura organizacional, como en caso de Google, de los proyectos 20% o de la parte de la área 120, ¿no? Por ejemplo, si yo me gusta trabajar acá con una persona, tenemos acá hacia adentro algo que se llama G-Tanks, Google Tanks. Oh, gracias, Pedro, por me apoyar en este proceso. Gracias, Gabriel, por me apoyado. Entonces, es un reconocimiento peer-to-peer. Y otro ejemplo, toda la semana nuestro CEO lleva adelante Thanks God It's Friday, o sea, es una forma de compartir todo lo que está se pasando en la compañía toda a semana, ou seja, algo extremamente transparente. E esta que está acá na margem esquerda, que se chama Dori, é uma forma aberta de cada apresentação, independente do país, podemos perguntar de maneira aberta e vai por likes ou dislikes, por likes, quais são as perguntas mais relevantes, e cada pessoa, cada diretor ou vice-presidente contesta online, ¿no? O sea, bastante transparente nesse sentido. E uma forma destes conceitos de inovação, conceitos de OKR, deste processo de reconhecimento peer-to-peer e também a forma de contratar gente, está em um livro, ¿no? Que se chama rework.withgoogle.com. E um pouco destes elementos que comentei hasta agora mesclado. Inovação como cultura. Como ustedes, a inovação pode vir de qualquer lugar, dentro da companhia ou fora. Foco na solução de problemas. Sempre pensar quem é o usuário desta ideia. Não tem problema começar com a ideia, não? Pero sempre pensar, a solução é para que dá resuelto problema de alguém, de alguma pessoa, de algum cliente ou de alguma empresa, não? De uma pessoa dentro de uma empresa. Criar plataformas abiertas, o sea, la parte de design sprint es abierta. Ustedes pueden también a tomar en cuenta y a utilizar esta información. Y también los códigos. Hay muchas cosas que se llaman de open source, pero open source no es solo herramientas, y también llevar adelante, compartir la práctica que existe. La formación de lo equipo. Hay una mezcla, ¿no? De personas más de ejecución y las personas de más divergencia de ideas. Y esta mezcla es también uno de los retos, cómo formar un equipo adecuado para cada proceso y fomento de la innovación. Y la parte tecnológica per se, que es la utilización de las herramientas correctas. O sea, hay formas de criar este portafolio de soluciones digitales para llevar esto adelante. Entonces, esta es nuestra plática, nuestra implementación de estos 5 elementos acá dentro de Google Cloud y de las otras empresas que tienen este Alphabet. Para cerrar, yo tomé la libertad de acá, equipo Grupo Réditos, de añadir en lo proclama de innovación de ustedes estos conceptos que hablamos hoy, ¿no? Entonces, sobre Andrés, sobre predicciones, sobre TENEX, sobre APIs, sobre ser digital, sobre jornada crítica del usuario, sobre machine learning, sobre ser una plataforma, sobre ecosistema y ser exponencial. ¿Ok? Entonces, tomé esta libertad de añadir nuestros conceptos sobre el programa que ya es extremadamente exitoso de ustedes. Y como comenté en el inicio, yo soy IN también junto con ustedes. ¿Ok? Muy bien, Renato.